Bom, pessoal, ficou faltando mostrar para vocês como que a gente usa aquela solução formal, tá certo? Então, no finzinho ali, eu não mostrei assim o fechamento da coisa. E como é um assunto que a gente, provavelmente vocês nunca viram antes, eu não sei, vocês querem que eu faça uma revisão da formulação da função de Green? Ou eu vou direto só para fechar aquilo que ficou faltando? Né? Porque lembra que a gente mostrou que a função de Green dependia, digamos, do lado direito da equação de movimento, da equação que a gente quer resolver, mas também dependia das condições de contorno, né? Mas ali apareciam as duas condições de contorno ao mesmo tempo, né? Dirichlet e Neumann. E eu falei para vocês que a gente podia usar a liberdade que a gente tinha na função de Green para ajustar ela ao contorno, certo? Aí eu quero saber se vocês preferem que eu faça uma revisão disso ou vá direto só para o ajuste. Revisão? É um dos assuntos que a gente vai ver na prova, tá, pessoal? Ok. Ok, então, vocês lembram que a gente começou com as identidades de Green? Vocês lembram das identidades de Green? Né? Você vai tirar o divergente de um campo. Deixa eu ver só como é que eu fiz. Eu acho que eu botei psi, isso. Nada. Oi? Vou, tem que ir. É importante para o NAP, né? Não sei se vocês sabem, mas a gente tem um NAP e esse NAP, bom, precisa ser prestigiado. Bom, vocês lembram do começo, né? É uma coisa simples, é simplesmente usar a regra de Leibniz no contexto de operadores diferenciais, então é só a regra daqui de Leibniz, ou seja, é a derivada desse vezes esse, mais esse vezes a derivada desse. No caso, com o operador diferencial, a derivada desse vezes esse é o gradiente desse, escalar gradiente desse. E o contrário vai ser esse cara laplaciano desse, ou seja, isso aqui vai ser divergente, vai ser gradiente de psi, gradiente de φ, mais psi laplaciano de φ. Certo? Então, a primeira identidade de Green é simplesmente a integral desse negócio aqui, que a gente usa justamente porque a gente quer escrever a integral de uma derivada total. E em contextos com uma geometria mais complexa, a integral da derivada são esses teoremas de Stokes e teorema da divergência que vocês aprenderam, né? Então, no caso aqui, a integral disso aqui vai ser a integral na borda do volume, porque eu já vou fazer direto aqui, né? Usar o teorema da divergência e esse cara aqui, escalar dA, né? Lembrando que esse cara aqui é o elemento de área direcionado, tá certo? Espero que isso aqui não seja grande novidade para vocês. E aqui, do lado direito, naturalmente, é simplesmente uma integral no volume inteiro dessa coisa toda, né? Então, aqui eu tenho psi escalar gradiente φ mais φ, né? Laplaciano de φ. V3x. Ok? Bom, acontece que aqui tem tudo que nos interessa, né? A gente tem a gradiente de uma coisa calculada na borda, porque isso tem a ver com condição de contorno, tem o Laplaciano aqui, mas tem uma coisa que na verdade a gente não quer muito, que é esse gradiente, escalar gradiente, né? O truque para você se livrar dele é você simplesmente pegar essa mesma expressão, troca φ por psi, porque não tem nada que te impeça de fazer isso, e subtrai uma da outra, certo? Então eu vou fazer isso que eu acabei de falar, fazendo menos passos do que eu da outra vez, então vai ficar o quê? Esse cara menos a mesma expressão trocada vai ficar assim, integral sobre a borda de V de psi gradiente φ menos φ gradiente de psi, isso aqui tudo escalar dA. Ok? Nenhuma novidade aqui. Aqui a vantagem é que esse cara morre, porque os dois vão ser iguais, né? A integral continua sendo no volume do que sobrou, e aqui vai ficar psi laplaciano de φ menos φ laplaciano de psi. D3x. Certo? Então, primeira identidade de Green, segunda identidade de Green, né? Agora, como é que a gente usa isso? Certo?
o que a gente fez? A gente lembrou lá atrás que nós tínhamos aqui o conhecimento de que Laplaciano de menos 1 sobre 4π módulo de x menos x'. A gente tinha visto com detalhe que isso aqui era delta 3x menos x'. Tá certo? Então vocês viram, vocês revisaram essas construções das deltas de Dirac, que a gente fez isso com funções que eram, primeiro, só um instantinho, regularizadas para elas não divergirem. Depois a gente mostrou que a divergência delas era controlada no sentido de que realmente é para uma delta de Dirac, não igual uma coisa que simplesmente explodia. Pode falar. Uma dúvida, aquela superfície da direita que a gente está considerando o volume, ela não precisa ser fechada? Não. Ela pode ser tipo um cilindro que vai para o infinito. Sua pergunta se ela precisa ser fechada, né? O que eu quero dizer para você é que não precisa no seguinte sentido. Tem um espaço tridimensional aqui, né? Eu faço um cilindro assim, ó. Então ela tem essa borda aqui, essa superfície, mas eu faço esse cilindro aqui para o mais infinito no y, menos infinito no y e mais infinito no y. Então ela não tem borda, tá? Então ela pode ser assim. Ela não precisa ser necessariamente fechada, não. Tá? Bom. Deixa eu ver. Porque assim, veja, é que isso aqui não é simplesmente uma superfície qualquer. É a superfície que envolve um volume. E um volume em 3 dimensões, se ele não fosse, por exemplo, se esse cilindro fosse finito, então a tampa do cilindro ia estar como é que se diz? Incluída na superfície, entendeu? Então, se o volume for finito, então ela é fechada, a superfície. Se o volume for infinito, então na direção onde ele é infinito, ela pode ser aberta. Tá certo? Maravilha. Bom, a gente viu isso aqui, né? Então, qual o truque que a gente usou? A gente falou, vamos pegar um desses caras aqui, ó, e vamos colocar para que ele seja essa expressão. Porque no momento que a gente faz essa escolha, a gente mata uma das integrais. E na hora que a gente mata uma das integrais, ou seja, se eu escolher esse cara aqui, eu encontro uma expressão que dá π em termos do Laplaciano de π, que é justamente o problema que eu quero resolver, maravilha, e mais umas coisas que envolvem borda aqui, que em princípio são manejáveis, né? Só que o que a gente, eu citei para vocês na aula passada, mas não explorei a utilidade, é que isso aqui é verdade, mas eu posso ter uma função f qualquer aqui, ó, f, harmônica, de forma que, então, Laplaciano de menos 1 sobre 4π módulo de x menos x' mais f ainda é igual a delta 3 de x menos x'. Certo? Ou seja, essa função aqui não é única, tá certo? Eu tenho uma certa liberdade nessa função aqui, que eu acabei de mostrar, simplesmente mostrando que eu posso botar mais uma função harmônica aqui. Se vocês lembraram um pouco de elétrons, não sei se vocês já viram isso, mas a liberdade de calibre está associada a uma brincadeira dessa, tá certo? E aqui a gente vai fechar essa liberdade justamente escolhendo as condições de contorno, mas vamos lá. Ok, então qual é a brincadeira aqui? A gente vai dar um nome para esse negócio aqui. Esse cara vai ser a nossa G de x e x'. Tá certo? E a gente chama de G porque normalmente as funções de Green, bom, surpresa, surpresa, se chamam com G, certo? Então a gente vai fazer a escolha, a gente vai pegar aqui, deixa eu só ver qual a escolha que eu fiz para fazer igual. A gente vai falar que o nosso φ é igual a G de x e x'. Tá certo? Bom, como é que isso fica então? A primeira a gente não vai usar agora, então a gente joga fora. A gente vai usar daqui a pouco, aí eu escrevo novamente. E aí vamos escrever agora aqui, ó, esse cara aqui. Então vai ficar assim, integral na borda do volume do psi gradiente de G. Eu não vou escrever o argumento, mas é sempre aquele, tá?
menos G gradiente de psi escalar dA. Ok? E esse cara aqui vai ser igual ao quê? Veja, esse aqui, pela definição que a gente do nosso G, em termos daquele núcleo lá, ou seja, a composição de uma função harmônica com essa função especial aqui. Então, esse cara aqui vai embora e vira simplesmente psi. Psi de x' né? E aqui vai ficar menos integral de G Laplaciano de psi. D3x. Ok? E qual é a nossa intenção aqui? A nossa intenção é resolver o problema Laplaciano de psi igual a uma certa fonte que eu vou chamar de G. Não sei qual a letra que eu usei na aula passada, mas esse é o problema que eu quero resolver, tá certo? Se esse é o problema que eu quero resolver, veja, esse problema que eu quero resolver para x pertencente a um certo volume, tá certo? Com uma certa condição de contorno, ou seja, a minha condição de contorno vai ser que o meu psi é calculado em y é igual a uma certa função c de y para y pertencente ao contorno do meu volume. Tá certo? Por exemplo, condição de contorno de Neumann. Na primeira linha, no quadro da esquerda, o psi de x' é porque você vai integrar pela Laplaciano de G, que é delta, integrar o psi de x'. Isso. Não, é porque a minha integral está sendo feita em x, tá vendo? Isso aqui, esse dA aqui é o elemento de área na variável x e esse aqui também. Então, como eu estou integrando em x, dá delta de aqui de x menos x', então sobra só o psi de x', tá certo? E é claro que isso aqui é para... esse resultado aqui é para x' pertencente ao volume. Tá certo? Coisa que a gente discutiu na aula passada. Se não pertencesse ao volume, aqui seria zero e o que nós teríamos aqui seria um vínculo entre essas expressões. Tá certo? Ok. Bom, então agora a gente já sabe disso, a gente pode apagar aqui embaixo e pensar um pouco. Na verdade, a gente pareceu ter resolvido o problema, né? Eu posso reescrevê-lo assim. Ó. Esse cara aqui, como função de x', pode ser escrito como o quê? Eu jogo para o outro lado, vai ficar assim, integral de g, aí eu vou escrever explicitamente x', aí aqui vai ficar o nosso g de x, d3x, e aqui está tudo certo, porque esse cara aqui eu conheço, eu escolhi as funções, e esse cara aqui é um dado do meu problema, que é o g, né? Que é a distribuição de carga ou a distribuição de massa, o que quer que seja que a gente esteja fazendo aqui. E sobra esse pedaço. Esse cara aqui vai ficar mais integral na borda do volume de psi gradiente de g menos g gradiente de psi escalar dA. E o que eu falei para vocês na outra aula é que se você considera que você está integrando aqui e escolhe um x' fora do volume, esse cara aqui dá zero, o que mostra que, na verdade, esse cara dá zero, esse aqui continua sendo determinado por g, então isso aqui é uma integral conhecida, é uma função de x' conhecida, e que isso então estaria vinculando essas duas bordas aqui, tá certo? E que isso seria suficiente para você ter uma solução única, ou seja, você usa esse vínculo para calcular como é que esse negócio, como é que uma condição de contorno controla a outra e está tudo resolvido. Mas veja, não é muito conveniente, parece um negócio meio abstrato, parece que não fica claro quais são os passos necessários para você resolver o problema na prática, certo? O que a gente pode usar agora é justamente a liberdade da função harmônica que nós temos aqui para fixar o que está acontecendo, certo? Então vamos dar um exemplo simples. Vamos fazer o seguinte, vamos dizer que eu estou usando condições de contorno que são assim. Essa função aqui, ó, no contorno, ela é igual a zero. Ou seja, eu vou escolher que psi de x é igual a zero para o meu x pertencente à borda.
Tá certo? Ou seja, digamos que é um problema de eletromagnetismo, eu estou dizendo que a minha função, o meu problema está contido num condutor aterrado. Mas ele tem uma geometria esquisitona, né? Pode ser a geometria que for, ele está conectado nesse negócio aqui. Bom, então, se isso é verdade, isso aqui é zero. Esse pedacinho aqui, ó, é zero. E aí eu não preciso me preocupar com esse pedacinho aqui. Pode falar. Essa analogia do senhor perde um pouquinho o G para a gente, para mim, já está entendendo que era um campo. Seja um campo elétrico, um campo magnético, nessa analogia. O G? Não, o G é dado, cara. O G é a função de Green. Ele é uma ferramenta de resolução do problema. Né? Como eu tentei estimular na cabeça de vocês, o G, são esses elementos de matriz que a gente usa para construir inversas de operadores. Na verdade, o G, você pode ver que até agora ele não envolveu nada, nada que diz respeito ao problema em si, que é o nosso Gzinho aqui, minúsculo, entendeu? É como se a gente estivesse propondo uma solução que envolve esse G. Não. Você diz o G maiúsculo, a relação íntima dele é com o Laplaciano e as condições de contorno. Ele não vai se relacionar com o problema diretamente. Tá certo? O G maiúsculo não tem nada a ver com o G minúsculo aqui. Também não tem análogo físico. Oi? Então não tem análogo físico. Como assim não tem análogo físico? Tem. O G, ele tem a ver justamente... Lembra, a gente construiu esses caras. A gente falou, olha, D dx, D2 dx2, atuando em x, vai ser proporcional a delta de x. Certo? A gente viu que tem uma relação entre esse tipo de função e esses operadores aqui. E a gente viu que essa relação se dá justamente porque quando dentro de uma integral, você mostra que a integral desse tipo de função se torna a inversa desse tipo de operador. Então você vê que a relação aqui é entre o operador e a sua inversa. Eu estou demonstrando isso para vocês. Por isso que não pode estar relacionado a um problema específico, a uma distribuição de carga específica. Eu estou extraindo, eu estou criando uma metodologia de inverter um operador em qualquer contexto. Ou seja, eu quero inverter o operador em geral, não para uma certa classe de problemas. Entendeu? E eu estou construindo essa inversão aqui. Então, se eu faço essa escolha, essa condição de contorno aqui, esse do psi vai para zero. Só que eu ainda tenho esse problema aqui, certo? Só que veja, isso aqui não é necessariamente um problema, porque o meu G, eu tenho uma liberdade de uma função harmônica aqui nele, certo? Então eu posso dizer o seguinte, F satisfaz essa equação, e eu vou adicionar o seguinte, eu vou adicionar aqui F de x é igual a 1 sobre 4π módulo de x menos x', tá certo? Na borda, ou seja, quando isso aqui for, x pertence à borda. Ou seja, eu estou dizendo que G, esse G aqui, também é zero na borda de V. E pronto, aí esse cara vai para zero. Como é que meu problema ficou? Ficou assim, ó. Deixa eu escrever só ele aqui para vocês. O meu problema agora vai ser assim. O meu psi, que é a solução, vai ser igual a integral no volume da função de Green de x menos de x e x', né? E aqui g de x d3x, tá certo? Se eu escrever de forma mais explícita ainda, isso aqui vai ficar assim, ó. Integral no volume de, aí tem menos 1 sobre 4π módulo de x menos x', que é o que vocês já conhecem, que estão acostumados a calcular o potencial eletrostático, dado o potencial eletrostático de uma carga pontual. Só que agora você tem essa f especial aqui, ó, porque agora é uma função harmônica, né, como eu tinha escrito aqui, que é a função que satisfaz o Laplaciano de f igual a zero, com essas condições de contorno aqui, ó. Tá certo? E aqui entra o meu g. E aqui eu estou integrando g', d, g3x.
Tá certo? Então vocês veem que aquela função de Green que vocês usam no eletromagnetismo, que estão acostumados, ela só é verdade, ela só é válida quando a condição de contorno é trivial, ou seja, quando você está pegando que o seu volume é todo R3 e esse bordo aqui é no infinito, tá certo? Porque no infinito, o que acontece com uma função harmônica que é zero no infinito? A gente viu que a função harmônica não tem máximos e mínimos locais. Se ela é zero no infinito, ela não pode aumentar e depois cair. Então ela tem que ser zero sempre. Tá certo? A gente vai provar isso agora porque é uma coisa que ficou faltando na próxima aula. Então, no caso do volume, quando, né, o meu volume é o próprio R3, então F é igual a zero. E aí eu caio naquele problema que vocês já tinham antes. Agora, vocês podem facilmente resolver esse problema, não é tão difícil, é um pouco difícil, resolver esse problema aqui, por exemplo, quando você está pegando e botando seu problema dentro de uma esfera. Aí você pode calcular explicitamente quem é a F. É um pouco chato, mas dá para fazer. Agora vocês sabem como é que é, digamos, a função de Green de todos os problemas dentro de uma esfera. Entendeu? E aí você vê que o potencial eletrostático aqui, ó, ele realmente tem uma influência da borda. Tá certo? Você vê que a mesma carga pontual vai gerar um potencial eletrostático diferente se a sua condição de contorno for diferente. O que é natural. Certo? Ok. Então, bom, isso aqui que tinha faltado na outra aula, né? Deixar claro como que a gente usa essa liberdade extra aqui do nosso propagador, nossa função de Green, para poder se ajustar melhor às condições de contorno. Claro, você vê que a gente poderia fazer o contrário também. Se eu conhecesse, aqui não precisava ser zero, né? Bastava ser uma função conhecida, porque sendo uma função conhecida, essa integral aqui está bem definida. E aí eu posso sempre matar outra. Porque essa aqui é desconhecida. Porque se eu conheço, eu não posso conhecer psi e φ ao mesmo tempo. A gente mostrou que o nosso vínculo aqui nos impede de conhecer os dois ao mesmo tempo. Tá certo? A gente não pode impor os dois simultaneamente. Ok? Então, como a gente não pode impor os dois simultaneamente, então a gente não pode impor quem é psi e gradiente psi. Se a gente não pode impor os dois ao mesmo tempo, então essa expressão fica mais ou menos mal definida. Porque, não mal definida, mas assim, a utilidade dela fica limitada. Agora, usando esse truque de poder zerar o G, a gente zera o G ou o gradiente de G, que acompanha o que a gente não conhece, tá certo? E a gente pode fazer isso também em pedaços. Digamos que eu boto uma condição de contorno que é sobre o gradiente do psi aqui, e aqui sobre o próprio psi. Eu separo essa integral em dois pedaços, para um dos pedaços eu zero o gradiente de G, e o outro pedaço eu zero o meu próprio G, tá certo? Claro que aí vai complicar a minha vida na hora de determinar aquela F, mas é factível, dá para fazer, entendeu? Pelo menos formalmente dá para mostrar. Certo? E aí você pode brincar aqui, você pode ver que nos livros de elétrica, pegar um livro tipo do Jackson, vai ter 1 milhão de aplicações dessas coisas aqui. Certo? Frequentemente é mais fácil resolver o problema direto para G, ao invés de fazer essa separação aqui, em um pedaço que dá a delta de Dirac mais um pedaço harmônico, tá certo? Muitas vezes é mais fácil tentar calcular diretamente o G. A gente pode, se a gente tiver tempo, a gente vai ver isso ainda hoje. Ok? Dúvidas sobre isso aqui, pessoal? Estudar essa parte do arco. Eu tenho que dar uma olhada quão bom isso está lá. Quão bom ele fala de funções de Green. Quão bem. Oi? Tá breve, é um capítulo pequeno comparado. Mas, bom, eu aqui não passei tantas aplicações, né? Eu vou pedir mais essa compreensão do significado dessas coisas do que aplicações complexas e tal. Mas eu vou preparar uma lista para vocês. Tá? Dúvidas disso aqui, pessoal? Então vamos mostrar aquela questão do máximo e do mínimo, porque ela é interessante. Deixa eu abrir aqui. Oi. Seria o quê? A função de G seria essa parte em termos de menos 1 sobre 4π. Isso, é a soma das duas coisas. Zerar o gradiente de G é fazer essa soma de G com F a zero. Isso. Agora, se você quer
Quando a gente está querendo zerar o G, é basicamente a mesma coisa de dizer que F é igual a 1 sobre 4π módulo na borda. Certo? Então eu estou botando uma certa condição de contorno no F. Mas eu poderia muito bem dizer que, na verdade, a condição de contorno é gradiente de F igual a gradiente de 1 sobre 4π papapá, também na borda. Tá certo? Mas eu poderia fazer uma coisa mais complicada. Eu poderia fazer uma condição de contorno mista para o F. Digamos que eu divido minha borda em dois pedaços. Eu tenho o bordo 1 e o bordo 2 aqui. 2. Digamos que eu estou pegando uma esfera aqui, a calota de cima tem essa borda aqui, e a calota de baixo é a borda 2. Eu posso dizer que a minha F satisfaz essa condição em cima e essa condição embaixo. Tem que tomar cuidado com o que vai acontecer aqui na conexão entre essas duas condições de contorno, se elas podem ser feitas consistentes. Tá? Mas basicamente é isso aqui. Certo? Como eu falei, resolver essa equação dessa forma que eu estou escrevendo aqui, geralmente é difícil. Às vezes é mais fácil você simplesmente fazer o seguinte. Eu tenho um problema que é esse cara igual a delta 3, né, que satisfaz G de x igual a 0, por exemplo, a x pertencente à borda. Você resolve esse problema direto. Entendeu? Em vez de você separar em dois pedaços, você resolve, você calcula o G diretamente aqui. Ok? Beleza? Então vamos lá. Bom, vocês lembram que a gente mostrou que a gente tinha uma função harmônica, U igual a 0, né? E nós mostramos o seguinte, dois resultados sendo, o primeiro, U de x vai ser igual a 1 sobre 4πr, 2, que é a área da esfera, integral de U de x mais... botei assim mesmo, R dA. Deixa eu ver isso. Ou seja, o valor da minha função harmônica, eu posso pegar essa mesma função harmônica centrada em x, ou seja, digamos que eu peguei aqui um volume qualquer. Eu pego um ponto x aqui, tá certo? Esse ponto x eu estou somando aqui um vetorzinho de raio Rzão, tá certo? Aqui é o R unitário. Então esse cara aqui é o meu R chapéu, tá certo? E estou girando aqui, ó, em toda a área, tá certo? Estou andando aqui em todos os 4π de superfície que eu tenho aqui em volta do meu ponto x, tá certo? E eu estou pegando o valor dessa função nesses pontos dessa casca esférica, ou seja, eu tenho uma casca esférica aqui, certo? Que eu estou girando aqui. E eu estou mostrando que isso aqui, eu estou somando estou somando o valor da função nessa casca e dividindo pela área da casca. Então isso aqui é a média de U na casca, tá certo? Então esse é o primeiro resultado que a gente obteve. O segundo é a integral desse cara aqui, que não é muito complicado de mostrar, que o U de x, ele também é igual a 1 sobre 4π r ao cubo sobre 3. E agora a nossa integral vai ficar assim, a integral de U de y d3y numa bola de raio R, deixa eu ver só a anotação, uma bola centrada em x de raio R. Essa bola aqui é simplesmente o volume tridimensional formado por uma esfera, né, de raio R maiúsculo. Então é todo o volume aqui. Então a gente pode pegar essa mesma esfera aqui, pega o valor de U dentro desses pontos todos aqui, soma todos eles, divide pelo volume e você vê que o valor da função no ponto é igual à média dela aqui, certo?
E aí eu falei para vocês que isso tem a ver também com o fato de que isso nos leva a ver que essa função U não tem máximos e mínimos, tá certo? Mas provar isso é interessante porque, bem, você entende como que se prova esse tipo de coisa e também te informa as limitações dessa conclusão, tá certo? Vamos lá. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos supor que nesse ponto aqui, eu vou chamar de x, m, a minha função u é um máximo. Certo? Ou seja, eu estou dizendo que u de x, m, tem um certo valor m, que é máximo. Tá certo? Ou seja, u de x é menor ou igual a m. Tá certo? Né? Para todo x pertencente ao volume que eu estou interessado. Ou seja, esse cara aqui é o meu volume V, todo ele é o volume, claro que esse pedacinho também é parte do meu volume, tá certo? E eu estou dizendo que esse ponto aqui é um ponto de máximo. Ou seja, essa é a minha conclusão. Bom, é a minha conclusão. Essa é a minha hipótese. Será que eu posso mostrar que essa hipótese, de certa forma, é inconsistente? Né? E se nós conseguirmos mostrar, ou alguma coisa nesse sentido, a gente vai mostrar que não existe máximo. Bom, o que a gente pode fazer aqui, pessoal? Pensa que eu tenho uma outra função. Essa é a minha função, ômega de x, ou w de x, vai ser igual a u de x menos m. Tá certo? Bom, claramente, se eu calcular ômega de x m, melhor chamar de w, xm, esse cara aqui é igual a zero, certo? Só que veja, pessoal, w de x também é uma função harmônica. Se eu calcular o laplaciano do w, isso aqui é uma constante, certo? M é só um número, 45, tanto faz, certo? Então, o laplaciano do w também é zero. Mas se o w também é uma função harmônica, isso aqui, sobre as médias, também vale, tá certo? Ou seja, eu estou dizendo que isso aqui é igual a integral 1 sobre, eu vou botar só V aqui para o meu V quadradinho, aqui é o volume tridimensional, tá? De uma esfera de raio R. E isso aqui vai ficar integral de W, né? Nessa minha bola, centrada em x de raio R, W de x de 3x. Isso aqui é zero. Certo? Mas bom, o que a gente pode fazer aqui? Isso aqui dá 1 sobre V, o volume da esfera de raio R, integral, só que W eu posso escrever como sendo como? Cadê? U de x menos m. Tá certo? D3x. Na minha bola. Aqui. De raio R. Bom, pessoal, veja. O que acontece com essa integral aqui? Essa é uma integral que tem que ser zero. Por definição, o meu m é o máximo da função u. Tá certo? Se meu m fosse menor, ou seja, esse integrando aqui, ó, se eu pegar essa desigualdade aqui, o que ele está dizendo sobre essa desigualdade? O que essa desigualdade diz sobre o integrando? Esse cara aqui é sempre menor ou igual a zero. Certo? Isso aqui é menor ou igual a zero. Se eu jogo o meu u para cá, ó, desculpa, o meu m para cá, isso aqui é menor ou igual a zero. Mas eu estou somando um monte de coisa que é negativa e não pode ser positiva nunca, e está dando zero. Então, o que sobra para mim sobre o meu integrando? Qual é a única hipótese do meu integrando? O que ele tem que ser para que esse vínculo seja satisfeito junto com essa igualdade? Eu estou integrando um monte de número negativo, ou zero, tá certo? E a integral dá zero. Como que eu posso somar um monte de número negativo ou zero e obter zero? Pensa com os positivos, pensa positivo, talvez seja mais fácil. Eu estou somando um monte de número positivo, ou zero. Como é que eu faço para isso dar zero? Não pode. Então todos têm que ser zero. Eu não tenho outra opção.
A única opção é que o próprio integrando seja zero em toda a bola. Porque o integrando ou é zero ou é negativo. Se ele for negativo, eu não tenho como compensar com o número positivo, nunca. Tá certo? Porque, por definição, meu m é máximo. Tá certo? Então, a única opção que eu tenho é que u agora é igual a m para todo o x pertencente a essa bola aqui, ó. Ou seja, eu descobri que se o meu u tem um máximo de valor m aqui, toda essa bola vale m também. O meu u calculado em todos os pontos dessa bola vale m. Mas por definição isso é um máximo. Então eu posso fazer o seguinte, bom, se isso é verdade, eu posso chegar perto da minha borda, perto da borda da minha bola e traçar outra. E começar a minha sequência de hipóteses e conclusões da mesma forma. Aqui meu u é igual a m, é máximo, e aí eu descubro que dentro dessa bola também, o meu u também vale m. Aí eu vou preenchendo o meu volume com essas bolas, vou preenchendo, e eu concluo o quê? Que u tem que ser igual a m em todos os pontos. Ou seja, então, depois dessa cadeia de raciocínios lógicos, esse cara é igual a m para todo o meu x pertence a v. Logo, se ele é máximo em todos os pontos, ele não é máximo, ele é simplesmente uma constante. Então, a minha função não tem máximos nem mínimos. Tá certo? Você poderia fazer exatamente a mesma lógica invertida, partindo do pressuposto de que, nesse ponto, a minha função é igual a um certo valor, sei lá, L, que é o mínimo. Ok? Mas olha que interessante, isso aqui mostra pra gente uma coisa muito importante sobre essas bolas aqui. Se vocês forem estudar análise um dia na vida de vocês, vocês vão ver que isso dá uma ênfase muito grande nesses intervalos abertos. E você vai preenchendo os seus volumes com esses intervalos abertos, entendeu? Isso aqui é, digamos, é o primórdio da topologia, que é uma área da matemática que estuda justamente como que você cria abertos para preencher um certo espaço, um certo conjunto, tá certo? E na verdade, a existência a definição dos abertos é o que te leva a uma definição de topologia. Eles invertem as coisas, como os matemáticos gostam de fazer. Na física, a gente observou a natureza e percebeu que existe mais ou menos essa topologia para o espaço R3 que nós habitamos. Os matemáticos destrincharam isso para separar o que você pode usar como base para construir as outras coisas. E eles perceberam que no espaço topológico você parte de um conjunto e define quem são os abertos no seu conjunto. Você inverte a coisa, fala, não, os abertos agora são esses caras aqui. Que tipo de topologia eu vou ter, entendeu? Então, por exemplo, por que a gente não pode ter um bico aqui? Digamos que eu tenha um bico aqui na minha variedade, tá certo? Com uma descontinuidade da borda, ou seja, a borda não é contínua ali. Dependendo de como eu fiz esse bico, dependendo de quão fino essa pontinha está aqui, eu não consigo enfiar uma bola lá, porque ela vai encostar numa barreira, entendeu? Então, esses teoremas todos aqui, eles não valem para esse tipo de topologia, tá certo? Ou para esse tipo de superfície, ok? Então, existe toda essa brincadeira entre esse tipo de possibilidades de superfícies e as topologias que você está usando, né? Os tipos de intervalos que definem os seus abertos e assim por diante, certo? E, bom, e se você quiser pensar do ponto de vista mais do físico, você vai entender que isso aqui é razoável, né? Ou seja, você está dizendo que uma coisa que parece ser um bico macroscopicamente, em alguma escala ele vai ser arredondado, tá certo? Ou seja, não existe, pelo menos a gente não acha que exista, superfícies que se você for fazer um zoom nessa superfície vezes suficiente, você não vai encontrar uma estrutura diferente, né? Nem que seja uma coisa que aparentemente contínua passa a ser molecular, passa a ser discreta, ou de alguma outra forma se torna arredondada, tá certo? Essa aqui é a lição, ou seja, se você acredita que a física fundamentalmente tem que ter bicos, aí você tem que mudar a topologia da física e fazer as contas de novo para ver se você consegue encontrar conclusões novas, entendeu? E as pessoas tentam esse tipo de coisa o tempo todo, claro. Ok? Beleza. Então agora vocês sabem mais um pouco sobre as funções harmônicas. Claro, você vê que isso tudo que a gente fez não vale se o meu R estiver na borda. Tá certo? Se o meu R estiver na borda, essas conclusões todas que nós fizemos não valem, né? E
a borda pode ser um mínimo local ou um máximo local. Certo? O que vai acontecer é que, por exemplo, se você tiver essa borda com um mínimo aqui e um máximo aqui, a função ela vai ter que correr suavemente daqui para cá. Então, se é um mínimo aqui e um máximo aqui, ela vai ter que ir subindo sem fazer nenhum tipo de oscilação até sair do mínimo e chegar no máximo. Tá certo? E isso, pessoal, é exatamente o que você mede no laboratório na hora que você mede o campo eletrostático formado por cargas. Você nunca vai encontrar uma coisa que não satisfaça isso aqui. Tá certo? E leva um monte de conclusão contra-intuitiva de experimentos de eletromagnetismo. Tá certo? Simplesmente pelo fato de que a propagação de um campo eletromagnético na ausência de cargas é descrita por Laplaciano igual a zero. Não propagação, porque aqui não envolve tempo, né? Mas, digamos, a configuração de um campo eletrostático na ausência de cargas é dado por essa equação aqui. Tá certo? Que te dá, digamos, o caminho mais suave de um ponto para outro. E, se você quiser, lembre também que esse cara aqui nada mais é do que o operador escalar que se forma usando a nossa métrica euclidiana. Então, aquele negócio dos ângulos internos do triângulo igual a 180, aquela coisa toda que a gente faz, ou seja, a noção da geometria, ela te leva a essas curvas aqui. Tá certo? Então, está dizendo o seguinte, olha, na hora que você bota uma carga elétrica aqui, tudo isso que você está vendo é consequência da geometria euclidiana. A única coisa importante do eletromagnetismo é o ε0 e o valor da carga. Porque o resto está todo ditado pelo como que uma coisa se propaga, nesse sentido que eu acabei de escrever aqui, livremente numa geometria euclidiana. E é por isso que o potencial eletrostático é igual ao potencial gravitacional. Porque é a mesma coisa, só que a carga, em vez de ser a carga elétrica, é a massa. Tá certo? Mas é o seguinte, eu não estou dizendo... o campo eletromagnético ele não está sendo criado em todos os pontos. Ele precisa dessa coisa especial chamada carga. Mas uma vez que essa coisa especial chamada carga gerou essa coisa, então essa coisa se propaga no espaço assim como qualquer outra. Assim como o graviton, assim como um bóson, sei lá, da interação eletrofraca, tanto faz, entendeu? Quem está ditando o que está acontecendo é a interação é a geometria euclidiana, tá certo? Tanto que é fácil, de certa forma, levar essas teorias para um espaço curvo, porque basta você mudar a geometria subjacente e o resto todo fica mais ou menos igual, certo? Ok. Então, vamos fazer uma aplicaçãozinha disso agora, um pouco ainda abstrata. Querem perguntar mais alguma coisa disso ou posso seguir para o próximo? Uma hora ela tem que ficar arredondadinha. Isso seria pior ainda, mas sim. Mas é um argumento aí físico mesmo, né? Eu poderia descrever uma variedade com... Umas bordas mais esquisitas. Então, eu diria o seguinte. É muito difícil você acompanhar, na hora que você está desenvolvendo uma teoria, quais são todas as hipóteses subjacentes que você está fazendo na hora que você faz aquela construção matemática. Porque você está olhando o mundo e você está fazendo um modelo matemático do mundo, tá certo? É muito difícil acompanhar todas. Mas a gente não pode esquecer que a gente está fazendo essas escolhas. Então eu veria isso mais como uma escolha que a gente faz comumente, ou seja, a gente exclui frequentemente essas possibilidades quando a gente usa esses teoremas. Na hora que a gente resolve o problema de eletromagnetismo e a gente usa esses teoremas aqui, a gente está implicitamente escolhendo dizer que a gente está modelando somente coisas que não têm esse tipo de bico, esse tipo de estrutura diferente, entendeu? Talvez, na hora que a gente... Né, talvez já aconteceu da gente pegar, por exemplo, a catástrofe do ultravioleta e fazer uma previsão teórica que não condiz mais com o experimento. E aí, no caso, a gente estava fazendo a hipótese da continuidade dos espectros, né? E a gente mostrava que aquela continuidade dos espectros levava a uma potência cada vez maior na hora que você vai para o ultravioleta. E aquilo ali, quando a gente foi no laboratório, naturalmente, corpos negros simplesmente não começavam a explodir do nada, entendeu? Não tinha uma energia infinita ali no comprimento ultravioleta. Então, o que a gente fez? A
A gente revisitou as hipóteses, a gente, não, muita gente, e o Planck eventualmente deu um chute, que foi um ótimo chute, de que não, vamos discretizar esse negócio aqui. Discretizou e viu que na hora que discretiza, a curva, uma hora começa a crescer, mas na hora que o comprimento natural fica menor do que o comprimento da discretização, que seria o H, associado ao H cortado, o seu espectro converge no sentido de que não ganha potência ad infinito, entendeu? E corrigiu o problema. Aí você tem os próximos 100 anos, ou agora 100 e tantos anos, de pessoas explorando essa correção, essa mudança na hipótese principal que a gente estava fazendo, entendeu? Então, o físico teórico que quer explorar novos horizontes, que é uma coisa extremamente difícil de se fazer, ele tem que se armar de todo o conhecimento matemático dessas hipóteses aqui, porque essas hipóteses, às vezes, aparentemente abstratas, matemáticas, elas são profundamente físicas, certo? Às vezes são de hipóteses muito naturais de se fazer, não, isso é razoável por isso. Mas a gente nunca sabe o que é a natureza, então, às vezes o que parece razoável para você não é o que a natureza é de fato, entendeu? Vamos lá? Bom, vamos ver aqui uma das outras coisas interessantes do eletromagnetismo, que o tempo todo a gente usa o fato das soluções serem únicas, tá certo? E isso dá uma ferramenta muito poderosa para a gente, porque a gente sabendo que as soluções são únicas, a gente sabe que não importa como a gente encontra a solução, se a gente encontrou, ela está certa, porque ela é única, tá certo? Bom, unicidade. Bom, então vamos botar numa linguajar de eletromagnetismo, Laplaciano do potencial vai ser igual a ρ sobre ε0. Ok? Eu tenho aqui o meu problema complicado, certo? Esse aqui é a minha superfície, é o meu volume E, ok? E eu tenho aqui outros 3 volumes, V1, V2, V3, certo? Então eu quero encontrar meu problema aqui dentro, nessa região aqui. Nessa região eu tenho que conhecer, essa minha região eu estou chamando de V, tá certo? E eu tenho uma distribuição de carga aqui dentro, ρ. Pode ser uma carga pontual, pode ser uma distribuição de carga, pode ser um negócio complicado. E eu quero resolver então o meu problema que eu já escrevi aqui em cima. Ok? Então a montagem do problema está clara para todo mundo? Ou tem alguma coisa que não está... Né? O volume que eu quero resolver é o meu volume V, tá certo? O meu volume V, ele é constituído assim. Eu tenho o volume VE, que tem tudo, mas eu estou subtraindo desse volume VE, V1, V2 e V3. Tem esses 3 buracos aqui dentro, tá certo? E, digamos, esse cara, removido os 3 buracos, me dá o volume V, que é onde eu quero resolver o problema. Você vê que é um problema não trivial aqui de eletromagnetismo. Ok? Veja, agora a nossa condição de contorno é complicada, porque eu preciso conhecer o meu volume em 3 regiões. Eu preciso conhecer em X, pertencente ao bordo de V1, ao bordo de V2 e ao bordo de V3 e na borda do meu volume externo. Eu preciso conhecer essa função aqui em todos esses caras aqui, tá certo? Ou seja, eu estou botando condições de contorno sobre V e não sobre o gradiente de V. Ok? Você sabe a densidade de carga? Oi? É dado, é parte do problema, né? Isso aqui é dado do problema. Mas é o VE ou do VE menos V1? Eu só preciso saber isso em V. Certo? O ρ definido aqui dentro do volume onde eu quero resolver o meu problema. Ou seja, eu não preciso saber nada aqui dentro. Porque se eu sei já a condição de contorno, isso aqui tem que ser suficiente informação
para eu saber sobre o meu potencial eletrostático aqui. Certo? Você vê que a condição de contorno, do ponto de vista da física, ela é... A existência de problemas de condições de contorno é um negócio muito interessante. Porque se não fosse assim, se saber as características de V na borda não fosse suficiente, isso diria para mim que para resolver o meu problema aqui, eu teria que saber o que está acontecendo com o V aqui, mas eu também teria que saber o que está acontecendo com o meu V lá dentro. Mas isso significa que não bastaria saber o que está acontecendo aqui, eu precisaria saber o que está acontecendo aqui e aqui fora. Então você precisaria de infinita informação para resolver um problema. Eu não poderia nunca localizar um problema e ele nunca estaria sendo definido somente pelas suas bordas e suas proximidades, entendeu? Então, a construção matemática reflete esse fato da física, que a física se isola para a gente. Né? Você consegue isolar parte da complexidade da física só no contorno, entendeu? Tanto é assim que tem muita gente que gosta de trabalhar com holografia, né, que é essa ideia de que você, na verdade, a borda diz tudo sobre... Você só precisa da informação sobre a borda, que o resto já está determinado. É justamente inspirado nesses teoremas, nessas contas todas que a gente faz na graduação. Oi? É, porque as pessoas dizem que tudo do universo pode ser, digamos, medido na borda dele, entendeu? É, bom. Tem gente que gosta dessas coisas. Diz que toda ideia tem uma pessoa de estimação, né? Vamos lá. Vamos usar então essa identidade de Green aqui, quer ver? Vamos pegar aquela primeira, tá? Que é assim. Bordo de V, de psi, de φ, espaço dA, integral. Aqui eu fiz o psi. Agora vamos dizer o seguinte, pessoal. Vamos dizer que essa equação aqui é satisfeita duas vezes. Ou seja, eu tenho uma solução que é menos Laplaciano de V1 igual, aí tem que ser o mesmo ρ, que eu estou dizendo que o mesmo problema tem duas soluções. Ou seja, eu tenho aqui o meu V2, que também satisfaz ρ sobre ε0. Então, é uma das técnicas muito naturais da matemática que você parte do que você quer provar, só que ao contrário. E você mostra que aquilo ali é inconsistente com o seu problema, certo? É a prova por absurdo. Então, bom, acontece o seguinte, se isso aqui é verdade, a gente sabe de outras coisas também. A gente sabe que V1 também, vamos chamar que esse cara aqui, ó, V calculado nesses pontos todos, eu vou chamar de VC. Tá certo? Que é o V no contorno, certo? Então eu quero que meu V1 seja igual a V no contorno para X no bordo de V. Aqui eu escrevi explicitamente, tá? A união desses caras todos aqui, ó, isso aqui tudo é o bordo do V, tá certo? Que é esse cara aqui, ou seja, a borda do V é a borda externa mais a borda interna, as três bordas internas aqui. Então eu tenho que V1 igual a VC na borda e V2 igual a VC também na borda. X pertencente à borda de V. Bom, até aqui tudo bem, é o mesmo problema com a mesma solução, com as mesmas condições de contorno. Okay? Agora vamos fazer o seguinte. O que acontece se eu definir um V3 igual a V1 menos V2? Quais são as equações que esse cara satisfaz? Como é que fica Laplaciano de V3? Fica Laplaciano de V1 menos Laplaciano de V2, que vai ser ρ sobre ε0 menos ρ sobre ε0, que é igual a zero. Certo? Nenhuma surpresa aqui. Ok. E a gente também sabe que V3, quando a gente calcular
na borda vai ser igual a V1, vou botar o C aqui, né? V1 na borda, V2 na borda. Esse cara é V1 na borda menos V2 na borda, que vai ser igual ao V na borda menos V na borda, que é igual a zero. Ok? Bom, pessoal, o que a gente sabe sobre V3 agora? Visto que a gente acabou de ver sobre funções harmônicas. A gente sabe, primeiro, V3 é uma função harmônica, certo? Só que ela é uma função harmônica que é zero em todas as bordas. Mas se ela é zero em todas as bordas aqui, se ela é zero aqui, ela é zero aqui, ela é zero aqui, ela é zero aqui, ela não tem máximos e mínimos, quanto que é V3? É quanto? É zero em tudo. Tá certo? Então, a gente já pode concluir de cara que se V3 é zero em todos os lugares, o que isso está dizendo sobre V1 e V2? São iguais. Tá certo? Tem outra maneira de a gente ver isso aqui, que é o seguinte. Esse resultado que eu acabei de dizer para vocês usa o fato de não ter máximos e mínimos que a gente acabou de provar. Mas se a gente não tivesse provado isso, a gente poderia ver isso indiretamente olhando para essa conta aqui, que é olhando para essa expressão. Certo? Vamos lá. Então, no curso de elétrons a gente vê isso com bastante detalhe, né? Porque a gente vê a questão, por exemplo, quando você vê aquelas cargas ligadas de um dielétrico, tem muito a ver com essa interpretação que você está tentando dar. Mas, em geral, você pensa o seguinte, o que é o gradiente de uma função? Né? Você pode usar o gradiente para calcular a derivada direcional, ou seja, você pega o gradiente de uma função e toma escalar com um certo vetor, ele te dá a taxa de variação daquela função na direção daquele vetor. Mas quando você não toma o produto escalar, o que é simplesmente o gradiente da função? É a direção que ela mais cresce. Tá certo? Então, você tem uma certa função, é uma função escalar, então ela tem certos valores aqui, e você vai mexendo nessa função, e aí você vai vendo que se você está nesse ponto, ela cresce mais nessa direção. Se você está nesse ponto, ela cresce mais nessa direção. Tá certo? E o divergente é basicamente o seguinte, eu vou pegar esse campo de crescimento da minha função, e estou vendo o quanto está entrando e saindo. Tá? Ou seja, num certo volume, pensa, você tem aqui uma região, tá certo? E a sua função aqui, vamos pensar em camadas aqui para facilitar a vida. Aí você está pensando, quando você anda daqui para cá, o que está acontecendo, tá certo? Ou seja, se você tem o gradiente apontando para cá, significa que se você andar naquela direção, a sua função aumenta de valor, tá certo? Só que, na hora que ela aumenta para cá, você pensa que ela está aumentando para fora desse volume. E na hora que ela aumenta para cá, ela está aumentando para dentro do volume, tá certo? E a mesma coisa vai acontecer aqui, ela vai acontecer alguma coisa aqui na borda. Então, se você está pegando essa coisa que é meio, de certa forma, incompressível, tá certo? Acho que está, né? Não sei, não pode ser comprimida. Então, a quantidade que ela está crescendo na hora que você sai do volume é igual à quantidade que ela está crescendo quando você entra no volume. Então, não tem crescimento líquido. Entendeu? Então essa função ela está se mexendo, mas ela sem se espremer e sem se criar. A extensão dessa ideia é justamente que, na verdade, isso aqui tem que ser verdade, ou seja, isso aqui vai ser zero, exceto quando houver carga. Porque quando há carga, então essa coisa está sendo criada por quer que seja esse treco que se chama de carga. Isso aqui é o que impede a divergência de ser zero, ou seja, dentro de um volume onde há divergência, o seu potencial cresce. Mas o interessante é que quando você complementa essa noção de que a carga cria o campo com como o campo se comporta na ausência de carga, na ausência de alguma coisa criando e destruindo, você tem uma visão muito mais clara do eletromagnetismo.
Porque é basicamente a carga criando alguma coisa e depois essa coisa viajando numa geometria euclidiana, natural, que você está acostumado, entendeu? Basicamente, quando a gente está tomando diferença entre essas duas quantidades, a gente está falando que as duas estão divergindo com a mesma intensidade. Então, o campo está agindo de forma similar no V1 e V2. Na verdade, a minha pergunta é a seguinte, será que... Porque, veja, não é uma coisa tão simples de você concluir. Você está falando o seguinte, tá, eu botei essa carga aqui e ela criou esse potencial V. Né? Mas será que ela não podia criar de duas... Será que é impossível... Imagina quantos graus de liberdade tem para você definir um campo. A função pode variar de tantas formas complicadas e diferentes. Será que não existem duas que sejam compatíveis com a presença de uma carga aqui, mas que uma cria mais para a direita, a outra cria mais para a esquerda, entendeu? Mas ainda de forma harmônica? Né? Você pensa assim, ó, eu tenho uma carga aqui, eu tenho duas cargas aqui gerando, eu tenho a mesma carga gerando campo aqui, só que, quem sabe, uma vez que eu liguei ali minha carga, ela gerou um campo de um jeito e da segunda vez gerou de outro. Né? Só que, por mais que essa pergunta possa, de fato, ser interessante e razoável, a física, ela sempre te dá a resposta de acordo com os ingredientes que você incluiu, entendeu? Se os únicos ingredientes que você incluiu foi a presença daquela carga e a geometria, como é que ela vai te dar duas respostas diferentes quando você só bota esses mesmos dois ingredientes na pergunta, entendeu? Mas é claro que por mais que isso seja razoável, a gente precisa provar matematicamente que esse é o caso, porque às vezes a gente tem surpresa, porque às vezes tem uma hipótese escondida que a gente não está percebendo o que a gente está fazendo e que horas leva a um resultado, horas leva a outro, entendeu? Que leva a um certo tipo de ambiguidade, ou a coisa mesmo está mal posta, entendeu? Então aqui o que você tem que pensar é que matematicamente a pergunta que a gente está fazendo é essa. Quais são as conclusões que a gente tem sobre duas soluções de um mesmo problema montado? Né? Então a gente sabe que isso aqui é verdade. Então primeiro a gente não sabe muito o que vai acontecer com V1 menos V2. Mas a gente sabe já o seguinte, já que V1 e V2 são harmônicas, então, harmônicas não, satisfazem a mesma equação, então a gente sabe que a subtração delas tem que satisfazer um outro tipo de equação. Ou seja, a subtração delas tem que ser harmônico, né? Tem que ser harmônica justamente porque as duas têm o mesmo resultado, as duas estão sendo geradas pela mesma fonte. Ok? E aí, agora você já sabe alguma coisa sobre V1 menos V2. Você não sabia sobre V1 sozinho e V2 sozinho, mas agora você sabe sobre V1 menos V2. E você sabe também sobre os contornos, sabe que os contornos têm que ser iguais, porque senão não estão satisfazendo o mesmo problema. Mas se essas duas coisas são iguais, significa que nossa função é harmônica. Se a nossa função é harmônica, a gente já sabe, pelos teoremas que a gente viu agora há pouco, que ela não tem máximo e mínimo, então ela tem que ser zero em toda a região. Mas, como eu falei para vocês, dá para mostrar isso de mais uma forma. Ou seja, se você olhar para essa integral diretamente, a gente pode ver isso também, que é o passo que eu ia dar agora. Tá claro? Beleza? Então a gente pega aquela expressão toda e bota V3 para todo lugar. Vai ficar assim. Bordo de V, V3, aqui é Laplaciano de V3, ou seja, eu estou escolhendo Psi e Φ iguais a V3, tá? E esse cara aqui vai ficar integral do módulo do gradiente de V3 ao quadrado mais V3 Laplaciano de V3, D3x. Certo? Simples. Bom, esse cara aqui na borda é zero. Está aqui, ó. Esse cara aqui é harmônico, então esse aqui é zero. Então sobra para a gente o seguinte, integral do módulo do gradiente de V3 ao quadrado de 3x no volume. Isso aqui tem que ser igual a zero. Certo? Bom, pessoal, como é que a gente faz para provar que isso aqui é igual? Como é que a gente faz para isso aqui ser igual a zero? É a mesma brincadeira que a gente estava vendo antes. Eu estou somando um monte de número positivo e estou dizendo que esse cara aqui é zero. Como é que eu somo um monte de número positivo ou zero e digo que é igual a zero? A única possibilidade que me sobra é se esse cara aqui for zero. Tá certo? O que isso diz para a gente? A gente sabe, se um módulo do vetor é igual a zero, a gente sabe que o próprio vetor tem que ser igual a zero.
né? É uma das imposições que a gente faz do produto interno, né? Então, a gente sabe que gradiente de V3 é igual a zero. Mas ainda sobra a possibilidade do meu V3 ser uma constante, né? Ou seja, eu posso dizer que V3 é igual a uma constante. Tá? Estou esquecendo o teorema que a gente viu antes, estou provando através das integrais. Bom, se eu estou dizendo que V3 é uma constante, essa constante ela tem que ser igual em todos os pontos, por ser constante. Mas aqui ela é zero, na borda ela é zero. Mas se a constante é zero na borda, e ela é constante, então ela é zero sempre. Ou seja, o meu V3 é igual a zero. Certo? Então é só mostrando para vocês que a mesma informação está sendo usada de formas diferentes, tá certo? Aqui a função harmônica não tem máximos e mínimos, foi o que a gente viu antes, prova isso, mas a própria primeira identidade de Green também pode ser usada para provar esse negócio. Por isso que quando vocês aprenderem lá o método das imagens, vocês podem achar, bom, mas como é que de onde o cara tirou esse negócio, né? Não interessa, é único. Você pode tirar de onde você quiser a solução. Contanto, se ela estiver certa, ela é a única e acabou, não tem conversa. Bom. Agora, vamos provar um teorema um pouquinho mais complicado, que é o que a gente chama de segundo teorema da unicidade, tá certo? Se vocês pegarem o Griffiths, vocês vão ver que está bastante confuso isso lá. Foi uma das razões que eu refiz esse negócio aqui, foi porque eu não gostei do que tá, como é que está feito lá no Griffiths. Então vamos voltar ao nosso problema aqui. Mesma coisa, o volume total, né, o volume que engloba todo mundo, e os buracos que eu vou colocar aqui, V1, V2 e V3, não tem bico aqui, tá certo? E eu vou dizer o seguinte, esses caras aqui, ó, são condutores e tem carga, tá certo? Esse cara aqui tem carga Q1, Q2 e Q3, tá certo? E eu não vou saber a priori como é que vai ser a minha condição de contorno, eu vou saber só a carga, tá certo? Isso é interessante porque vocês vão ver que agora a gente vai usar muito mais, de uma forma muito mais profunda agora a integral. A gente tem que escrever ela novamente. Ok. Então aqui novamente eu vou escrever as coisas todas. Esse cara aqui vai ser igual à soma das bordas, tá certo? Num sentido bem formal aqui, né? Eu estou só, como eu escrevi da outra vez, que a borda do meu problema V com uma carga ρ é simplesmente a soma dessas bordas aqui, tá? Essa aqui e a externa, certo? E a gente pode voltar e escrever esse negócio aqui. É o mesmo que a gente tinha feito antes, tá? Deixa eu escrever tudo aqui. Então eu tenho menos Laplaciano de V1 igual a ρ sobre ε0, menos Laplaciano de V2 igual a ρ sobre ε0 e V3 igual a V1 menos V2, tá certo? A diferença é que eu não conheço mais a condição de contorno aqui na borda, tá certo? Eu estou só dizendo que tem uma certa quantidade de carga aqui dentro e eu só sei a quantidade de carga e que esse cara aqui é um condutor, certo? Bom, então a montagem até aqui é igual e agora eu posso escrever a nossa integral novamente. Integral na borda de V, de V3, gradiente de V3, dA, vai ser igual a menos
V3, eu já vou explicar. Deixa eu fazer todos os passos aqui. Isso é a integral que a gente já tinha, mais V3, C1 de V3. V3x. Tá certo? Deixa eu ver. Isso aqui é só a primeira identidade de Green, eu substituir Psi e Φ ambos por V3 novamente. Certo? Ok, então veja. A gente sabe que esses três caras aqui são condutores. Se esses três caras são condutores, bom, eu tirei a informação que tinha sobre a condição de contorno, mas o fato deles serem condutores ainda diz alguma coisa pra gente, né? O que vocês lembram sobre o potencial no condutor? Isso. Então o potencial é constante lá. Então o meu potencial aqui, aqui e aqui, nessas três bordas, ele é uma constante. Tá certo? Bom, e aqui também, tá? É condutor também. Se isso é verdade, o que vai acontecer com a nossa integral aqui? Esse cara aqui continua sendo laplaciano de 1 menos o laplaciano de 2, de V1 de V2, que ainda é zero. Então esse cara aqui vai para zero ainda. Tá certo? Agora, o que acontece com esse cara aqui? Porque, veja, eu estou na borda. O que acontece com esse V3 aqui? Ele é constante. Então, o gradiente... Não, o gradiente... Não, cuidado. Ele é constante na borda. Uma coisa que é constante na borda não significa que ela vai ser gradiente. É a diferença entre você fazer o seguinte. dx de uma certa função f tomada em x igual a 5, né, não significa, né, isso aqui não é necessariamente zero. Por mais que f de 5 seja uma constante. Tem que tomar cuidado, tá certo? F de 5 é uma constante. Agora, a derivada da função calculada em 5 não é necessariamente constante. Não é necessariamente zero, desculpa. Tá certo? Então, veja. Aqui eu tenho uma função, né, que ela pode variar complicadamente, mas quando eu chego na borda ela é constante. Mas como ela veio variando até chegar na borda, talvez, na hora que eu calcular a derivada dela na borda, não dê zero. Certo? O que é o V3? Não, o V1, V2 e V3 aqui. Esse aqui é o V tortinho, tá? É o V do volume, não é o V quadradinho aqui do potencial. Esse V aqui é simplesmente subtração do V1 menos V2. Tá certo? Bom, mas a gente volta então para a primeira identidade de Green, volta para a expressão. O nosso problema muda porque na nossa hipótese anterior a gente conseguia já zerar esse cara aqui direto, porque ele satisfazia as condições de contorno. Então, como os dois satisfaziam a mesma condição de contorno, esse cara aqui estava zero. Mas agora sobra um pedaço ali para a gente. O que a gente pode fazer? Nenhuma ideia? Oi? Como é que a gente pode lidar com esse problema aqui? Porque, veja, antes a gente provou que esse V3... Lembra? A gente quer provar que as soluções são iguais, ou parecidas, em algum sentido. Né? E a gente fez isso provando que V3 tinha que ser igual a zero. Né? Porque se V3 é V1 menos V2 e as duas satisfazem o mesmo problema, então, essencialmente, a gente tem que ter a mesma solução. Pode ter duas soluções diferentes aqui. Só que antes a gente conseguiu zerar esse termo aqui fazendo a subtração e mostrando que o laplaciano de V3 é igual a zero, que é fácil, a gente acabou de fazer. E a gente usou que as condições de contorno eram iguais. Então, quando eu subtraía as condições de contorno, quando eu subtraía V1 menos V2 na borda, como satisfaz as mesmas condições de contorno, o V3 na borda era zero. Então, o V3 na borda era zero, esse cara vai para zero também. E a gente voltava para o integral de uma coisa positiva, usava aquele outro argumento e resolvia o problema. Só que agora eu não posso mais usar esse argumento aqui. Porque eu não estou falando nada sobre a condição de contorno, eu estou dizendo sobre a quantidade de carga que eu tenho aqui, aqui e aqui. Só que eu tenho um componente que está me ajudando, que é o fato de eu dizer que esses caras são condutores, porque isso me permite dizer que o meu V3 é constante na borda. E se meu V3 é constante na borda, vamos avaliar o que acontece com essa integral aqui. Eu posso botar o V3 aqui fora e integrar o laplaciano de V3 escalar dA. Vocês concordam? Bom, mas isso aqui é V3
integral de V1, gradiente de V1, escalar dA, menos, aqui na borda, e esse cara aqui fica gradiente de V2 escalar dA. Mas e se eu usar o meu teorema da divergência ao contrário? Né? Porque agora eu tenho gradiente de alguma coisa, escalar dA, mas isso aqui vai ser V3, e esse cara aqui vai ficar integral no volume. Só que veja, aqui é na borda, e eu estou pegando o volume dentro. Então eu estou integrando agora dentro de V1. Eu estou integrando aqui dentro. Tá certo? Então, esse cara aqui vai ficar integral dentro do VI, né? Eu estou somando, eu tenho que somar todos esses caras aqui. De quê? É do gradiente do Laplaciano de V1. Tá certo? E aqui, D3x, menos a mesma coisa aqui. Mas eu falei para vocês que eu sei a carga total dentro do condutor. Eu falei para vocês, ó, eu sei a carga total aqui, ó. Que é a carga aqui dentro. Aqui é V2. Mas isso aqui, ó, para cada um dos VIs vai dar QI. Mas a carga é a mesma, porque esses caras satisfazem a mesma equação. Então vai dar QI menos QI. Vai dar zero. Tá certo? Logo, a gente chega à mesma conclusão. Isso aqui é zero, esse aqui é zero, porque esse cara é constante, me permitiu usar o teorema da divergência ao contrário, para reescrever em termos de Laplaciano de novo. Me deu a possibilidade de eu escrever esse cara como a densidade de carga. Quando eu escrevo a densidade de carga, eu integro, sei a carga, subtraio, funciona. Só que veja, o que acontece agora? Eu sei que gradiente de V3 é igual a zero. Tá certo? Antes eu sabia que gradiente de V3 é igual a zero e sabia que V3 era igual a zero na borda. Mas eu não sei mais disso. Então, a minha solução agora não é mais absolutamente única. Ela é única a menos de uma constante. Módulo uma constante. Certo? Ou seja, V1 menos V2 pode ser igual a uma constante C qualquer aqui. Então, C0 aqui. Porque, veja, eu não estou especificando o meu problema totalmente. Na verdade, eu estou tentando tirar especificação para substituir por coisas que eu consiga fazer mais facilmente no laboratório. Porque eu consigo fazer isso. Eu consigo enfiar dentro de um condutor ou dentro de um dielétrico, tanto faz, porque a gente não especificou o que estava acontecendo aqui no V. Eu consigo enfiar uns volumes com carga. E agora eu já sei que a solução que eu vou encontrar vai ser única. Se eu souber somente a carga e a condição aqui. Tá certo? E aqui a gente poderia fazer uma mistura também, tá, pessoal? A gente poderia falar que aqui eu conheço a carga, mas aqui eu conheço a condição de contorno. Pode, né? A gente pode botar, eu conheço a condição de contorno em VE, aí essa subtração e aqui é garantir que eu conheço também a subtração dos contornos, e a carga aqui dentro vai me permitir fazer o cálculo usando aquela última condição lá. Certo? Bom, pessoal, eu acho que era isso que eu queria mostrar para vocês de função de Green e desses teoremas das funções harmônicas. Alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar? Deixa eu ver aqui se eu... Vou sim. Isso, então eu vou fazer o seguinte, eu ia falar para vocês da função de Green dependente do tempo, mas eu acho que a gente não vai ter tempo para falar dela. Ia ficar muito corrido, então acho que é melhor talvez focar nessas coisas aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer exercícios na próxima aula para a gente fazer juntos, tá certo? E é isso, a gente fica agora só treinando essas coisas até a hora da prova, que será não nessa próxima quinta, na outra. Desde
Uhum. Mas aí teria. Não, a sub vai ser sobre esse assunto final. Para simplificar, porque como eu vou ter que fazer outra prova de qualquer forma sobre esse último assunto, então a gente faz a sub sobre esse assunto mesmo. Porque dá mais motivação para vocês estudarem ele, de qualquer forma. Tá certo? O trabalho? Não, cara. O trabalho é semana que vem. Não exagera, cara. É isso. Tá certo, pessoal?